Bom dia, meu povo! Eu vim aqui com o primeiro vídeo de janeiro de 2025, literalmente no primeiro dia do ano, eu acho, ainda é. Se não for, aí de boa, mas de qualquer jeito. Eu vim aqui fazer uma tier list de Don't Starve, outro jogo que eu também sou muito fã. Você já deve percebido que eu sou fã de muitos jogos ao mesmo tempo. Mas de qualquer maneira, eu vim fazer uma tier list de personagens desse jogo. Porque tem alguns personagens que eu odeio do fundo do meu coração. E tem outros que eu amo do fundo do meu coração também. Então vamos lá. O primeiro personagem que eu vou falar sobre aqui é o Wilson. O Wilson, como ele funciona? Ele não tem mecânica, é basicamente isso. Ele é só um personagem normal. Ai, Césares, mas ele cresce uma barba. Sim, mas isso é tão irrelevante que, sendo sincero, não faz a menor diferença. Então, o Wilson, ele vai ficar no tier B, porque não tem muito o que falar sobre ele. Ele é ele e ponto, e acabou. Então, ele fica no tier B. Agora, iremos falar sobre a Willow. A Willow, ela é um personagem que, assim, é meio zero à esquerda no DS, no caso do Don't Starve original, e ela tem os seus usos no DST, no Don't Starve Together. Bom, no Don't Starve original, ela é meio ruim, mas ela ainda é passável pro B, porque, assim, quando ela tá insana, ela fica deixando fogo no chão, o que atrapalha muito, porque queima seus itens. Mas se você não tiver problema em ficar insano, se você conseguir se manter são por bastante tempo, de boa, ela é de boinha de usar. E também ela começa com isqueiro, ou seja, dá pra você fazer as coisas com isqueiro e tal. Dá pra cozinhar comida no isqueiro, e se ele quebrar você pode fazer outro. Mas eu acho que ela fica no B porque ela também não é muito diferente do Wilson. Então agora a gente vai falar sobre o Wolfgang. O Wolfgang, ele é o personagem mais forte do jogo sem nenhuma discussão, caso você queira matar boys. Agora, caso você não queira, ele ainda é muito forte. Mas por quê? Porque quando você tem a fome dele no máximo, você fica com o dobro de dano. Quando você tem no meio, você fica com o dano normal. E quando você tá com muita fome, resumindo, você tá com pouca fome e tá com a barrinha lá baixa, você fica com 0,5 de dano. Você tem o seu dano reduzido pela metade. E aí, o Wolfgang é muito forte se você conseguir manter ele bem alimentado. E outra coisa, no DST, a barrinha de força é quando você malha, não é mais pela fome. Então, é isso pelo Wolfgang, ele é tier S. E eu acho que ele não é tão broken, mas ele é um tier S muito forte. Eu recomendo você tentar ele. Agora a gente vai pra Wendy. A Wendy, ela é um personagem... Ela tem 0,5 de dano. Resumindo, ela tem metade do dano normal. Mas ela tem a Abigail, que dá dano em área com o tempo. Bom, a Abigail, ela é um bicho bem legalzinho de se ter, porque ela ajuda a Wendy no quesito dano, já que ela não tem muito. A Wendy é um personagem ok, porque ela compensa pelos lados negativos, mas ela não tem nada de muito quebrado. E uma dica, porque eu também não sabia disso até eu começar a jogar de Wendy. Pra você ativar a Abigail, você precisa matar algum bicho enquanto a flor dela tá dropada no chão. Sim, é um método muito específico por 0 motivos, mas ok. Por isso, ela é tier B. Bom, agora a gente vai pra Wickerbottom. A Wickerbottom é uma... Aqui mesmo. É a pessoa que fica na livraria vendo quem tá comprando os livros, essas coisas assim. A Wickerbottom, ela tem os livros dela que dá pra você fazer algumas coisas, como summonar uma chuva, uma tempestade, dá pra você botar todos os inimigos perto de você pra dormir, dá pra summonar pássaro. Resumindo, dá pra fazer muita farm com ela. Ela é muito boa, só que ela não é perfeita, porque os livros têm durabilidade, e além de ter durabilidade, você tem que craftar eles, ou seja, você não consegue os negócios mais fortes logo de começo. Então, por causa disso, eu digo que ela é um tier A. Bom, agora a gente tem o Woody, que é o personagem desse jogo.
Assim, eu venho aqui expressar que eu odeio o Woody. Por quê? Porque ele é um canadense sem graça, que não tem personalidade, totalmente estereotipado. Na minha opinião, ele é o pior personagem do jogo. Ele é até pior que o Wes, porque o Wes, pelo menos, ele tem a personalidade. O Woody não. A gameplay dele é monótona e chata, ele não tem personalidade e, sei lá, nada dele presta, na verdade. Então, tipo assim, ele é tier E. Bom, agora a gente tem o Wes, que seria o pior personagem do jogo se o Woody não existisse. Então, por causa disso, ele fica no tier C. Mas agora falando um pouquinho mais do personagem, o Wes é o pior personagem do jogo porque ele foi feito pra ser difícil. Ele foi feito pra ser o personagem mais difícil de se jogar com. Então, ele fica no C só por causa que pra superar o Woody é complicadamente difícil. Bom, agora a gente tem o Maxwell. O Maxwell, ele é um personagem muito legalzinho. Ele é bom pra você automatizar as coisas, por exemplo, pegar madeira. Você vai conseguir pegar muita madeira sem ter tanto esforço e trabalho. Só que você tem que se atentar pra sua sanidade, porque toda vez que ele usa, os serventes das sombras dele, ele perde sanidade. Ele é um personagem muito bom. Eu acho que ele tá no tier S, porque ele é muito bom, ele é versátil. Dá pra você lutar, dá pra você pegar as coisas, dá pra você fazer um monte de coisa. Então, por causa disso, ele é tier S. Agora a gente tem a Wiglfried. A Wiglfried, ela é um ótimo personagem em geral, porque ela é feita pra combate. Ela é tier S porque ela dá muito dano, ela tem defesa no começo do jogo, ela começa com comida no começo do jogo, ela começa com praticamente tudo. E uma dica, um adendo, na verdade, você não pode comer frutas, tipo assim, bagas ou coisas que não sejam carne com ela. Ou seja, você tem que comer somente carne. E quando você mata alguns bichos, a sua saúde e sua sanidade se regenera um pouquinho. Bom, agora a gente vai falar sobre o Weber. O Weber, ele é um personagem que... Bom, ele não é bom por dizer, mas ele também não é ruim. Ele causa dano normal e ele tem as aranhas dele. Então, ele consegue usar essas aranhas pra várias coisas. Se curar, dar dano à distância, defender. Então, ele é um ótimo personagem. Ele é bem redondinho. Ele não faz nada muito bem, mas tudo que ele faz decentemente. Bom, a Winona, ela é um personagem... Eu diria que ela é meio que acima da média. Bom, a Winona, ela contém umas construções, ela pode usar essas construções para iluminar a base, ela é muito útil. Ela também consegue consertar qualquer coisa com a sua fita e é mais ou menos isso. Ela é um personagem bem basiquinho. Por isso, ela vai ficar no tier A. Bom, o WXR8, ele é um personagem muito bom no DST, porque ele literalmente tem vários chips que ele pode colocar para dar habilidades extras. No DS ele é um pouquinho pior, mas ele ainda é bom, porque ele pode ficar muito quebrado quando você tem várias engrenagens. Mas antes disso ele não é tão bom, o que impede ele de ficar quebrado. A mecânica dele é que quando ele come engrenagens, ele fica mais forte, que é um buff nos status, permanente. Então eu acho que ele fica no tier A. Bom, agora a gente vai falar do Orly. Ele é um cozinheiro e ele tem acesso a potes de cozinha. Não sei se você sabe o que é isso, mas eu vou chamar de crock-pot, porque é o nome conhecido pelos gringos e eu não sei o nome em português. Ele tem acesso a crock-pots diferentes, específicos, que só ele pode craftar, que ele consegue cozinhar comidas diferentes e consegue fazer temperos para essas comidas que dão efeitos diferentes e fazer algumas outras coisas. Tem vários efeitos dentre essas comidas, mas o mais importante, na minha opinião, é o efeito de eletrificado. Resumindo, é o efeito de quando tá na chuva, o inimigo toma o dobro de dano. Então, o que eu acho sobre ele? Eu acho que ele é um tier B, porque ele não consegue ficar comendo vários da mesma comida, senão a comida vai valer menos nutrição e vai dar menos vida. Entendeu? Então, ele é um tier B. Warthogs, ele tem um sistema de almas. Almas são conseguidas quando você mata alguma coisa, obviamente. Então, os Warthogs pode usar essas almas de maneiras diferentes. Primeiro, ele pode comer,
já que comida dá menos nutrição pra ele do que dá pros outros. Ele pode se curar, já que ele não consegue se curar de comida. E ele pode curar outros caso você esteja no Don't Starve Together. Mas caso não, ele não faz nada quando joga no chão. Ele só dá uma curinhária. Mas, né, o Wartox é muito bom porque ele é muito legal de se jogar. Muito gostosinho, porque, tipo, você joga com ele e aí você pode teleportar, o que é muito bom, porque você não vai precisar, tipo assim, ter o cajado lá de teleportação. E também é muito bom pra atravessar a terra rápido, porque demora 1 ano pra atravessar a terra nesse jogo. Então, é muito bom. Eu gosto muito do Wartox. Ele só não é perfeito porque tem algumas habilidades dele que são meio inúteis. Então, por causa disso, ele vai ficar no Tier A. Agora vamos para o Wormwood. O Wormwood, ele é meio paia. Vamos ser sinceros, o Wormwood é paia porque você não pode se curar com comida. E aí você tem que se curar com um monte de coisa que você não vai achar muito normalmente andando por aí. Então, sei lá, eu acho o Wormwood muito difícil de se jogar. E ele não tem tantas recompensas pra justificar você jogar ele. Então, na minha opinião, ele é um Tier C, quase descendo pro E. Então, é mais ou menos isso pro Wormwood. Ele é Tier C. Agora a gente vai pra Wurt. A Wurt, ela tem o poder de controlar os Murmurs. Os Murmurs são aqueles bichos que são o equivalente dos porcos, só que da água. Resumindo, ela é boa pra você lutar contra chefe, pra você lutar contra inimigos normais. Ela é literalmente o Weber parte 2. Então, ela fica no mesmo tier que ele. Bom, esse menino aí, que é o escoteiro, eu não me lembro o nome dele. Bom, ele tá no último tier, no Tier E, por quê? Porque ele é tão esquecível, mas tão esquecível, mas tão esquecível, que, sei lá, sabe? Tudo que ele tem de bom, ele tem de esquecível. Porque, por exemplo, ele tem uma cachorrinha que pode carregar itens pra ele, fazendo a função do Chester. O que seria muito bom se ele não fosse esquecível, porque ele é totalmente esquecível. Então, tipo, isso faz com que eu coloque ele na última posição da lista. Ai, César, mas você tá colocando um personagem bom na última posição da lista? Tô, a lista é minha, eu faço o que eu quiser. Bom, agora a gente tem a Wanda. A Wanda é um personagem muito, muito bom. Ai, César, isso por quê? Porque literalmente ela é uma das, se não a personagem mais forte do jogo. Ela tem uma arma que dá muito dano, ela tem relógio que faz você voltar para um lugar específico no tempo, ela tem relógio que faz você conseguir desviar de ataques mais fácil, ela tem tudo. Até no multiplayer, quando você não tá jogando sozinho, ela é boa, porque literalmente você pode criar um portal para todos os seus amigos entrarem e fugirem de uma luta ou irem pro lugar mais vantajoso. Sério, ela é muito boa, ela é Tier S e com razão, porque ela merece. Bom, o Wagstaff, ele é uma adição esquecível, esse é o maior problema dele, porque ele não tem uma mecânica muito interessante, ele é esquecível e sei lá, ele só é relevante pra história, mas em quesito gameplay, ele é muito praia, ele é muito paia, ele é muito bucha pra fazer alguma coisa, sabe? Porque ele não faz nada, ele não tem uma mecânica, pelo menos o Wilson é mais interessante jogar de Wilson do que jogar com o Wagstaff. Então, eu boto ele no Tier E. Bom, agora a gente vai ter a Willane. A Willane, o único problema dela é que ela é muito básica. Sei lá, ela só tem uma prancha e ok. E ela é praticamente o Wilson no resto das coisas. Então, por causa disso, ela fica no B. Bom, agora a gente tem o Wilbur. O Wilbur, ele é basicamente um personagem que ele consegue fazer troca com os macacos e os macacos ajudam ele. Resumindo, ele é o Weber parte 3. Resumindo, eu coloquei ele um pouquinho acima porque ele pode correr e tal, ele tem umas mecânicas mais diferentes, mais diferenciadas, mais legais. Mas de resto ele é só um Weber parte 3. Bom, agora a gente vai ter um capitão alguma coisa aí que eu não me lembro o nome dele. Mas resumindo, se ele estiver na terra, ele perde sanidade. Se ele estiver na água, ele não perde sanidade e ao invés ganha. Ele tem um barco muito roubado que ele pode craftar muito facilmente. Que ele pode ficar na água o tempo todo, já que o Shipwrecked é mais água do que terra.
Então é mais ou menos isso pro ele. Ele é só... Tipo assim, ele é muito quebrado porque ele na água é muito forte. Então é basicamente isso. Bom, essa negócio aí, esse menina porco, eu acho que é ela, não me lembro o nome dela, mas ela é tipo uma meninazinha porco. É um clone do Weber, só que um pouquinho diferenciado, porque o Hamlet tem comerciação, mas de resto é a mesma coisa. Então, não tem muito o que explicar aqui. Bom, agora a gente vai pra essa personagem aí que eu não sei o nome. Resumindo, ela dá pra você dar um dash com ela e dá pra você ter uma arma com ela. Ela dá muito dano com a arma e ela tem o dash. E resumindo, ela é um personagem muito meh, eu acho. Porque, sei lá, eu não gosto muito da gameplay dela. Não gosto muito dela. Então ela vai ficar no tier C. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha, deixa o like, se inscreve e faz o que você quiser. Esse foi meu vídeo. Foi o primeiro vídeo de 2025. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho melhor do que os outros. E é isso. Agora vai passar na tela todos os negócios de tier list completa. Beijos, tchau!